Olá, nesse momento eu quero fazer uma breve reflexão sobre o experimentar da experiência de ver Deus. A possibilidade de vermos Deus, a Bíblia diz, por um lado, a impossibilidade de vermos Deus. Mas o Espírito Santo, por outro viés da revelação de Deus, nos põe possibilidade e formatos que são ilógicos ao homem de ver Deus. Porque nós temos a ideia de ver Deus com os olhos, e isso viu Deus com os olhos, e o formato foi captado pelos contornos e a capacidade humana de captar. Então assim, a Bíblia, espiritualmente falando, essa ideia de ver Deus com os olhos é loucura ao homem, porque primeiro não sobrevive. Lança teu olho agora lá perto do sol para ver se não arranca. Já era, o olho perde. Aliás, toda a face, quanto mais nós se aproximamos daquilo que queima, mais nós vamos ser queimados e destruídos. Então assim, a possibilidade de vermos Deus com os olhos físicos, Deus como essa ideia física de um resplandecente, de uma coisa medonha, como no caso de Paulo, que viu lá e caiu e ficou cego. Esse é o resultado. Você quer ver Deus desse jeito, você vai ficar cego. E olha lá se não morrer. Mas a Bíblia trabalha com outras maneiras de vermos Deus. A possibilidade de vermos Deus. Gênesis 28, do verso 10, nós temos a história do Jacó na escada. Ele sonha. E os sonhos foram o formato de Jacó ver Deus. Que diz assim: partindo Jacó, ele foi até Harã, chegando a um lugar onde ia passar a noite, porque o sol já se tinha posto, tomou uma das pedras que estava naquele lugar e fez de travesseiro e dormiu. Ele dormiu. E no meio do dormir dele, ele fadigado, cansado, porque ele vinha de uma crise familiar, de uma situação não agradável, ele passa a sonhar. E eis que uma escada estava posta na terra, cujo topo chegava ao céu. Os anjos de Deus subiam e desciam. Por cima dele estava o Senhor, e o Senhor começou a falar com ele. Eu sou. Primeiro, já começamos a ver Deus aqui, em cima. Isso é uma figura de linguagem, porque o salmista disse que quando Deus quer ver o céu, Deus não olha para cima, Deus olha para baixo. Então assim, o texto da Bíblia vai sempre nos revelando coisas profundas de camada em camada. Então aqui ele vê Deus em cima e os anjos que estão embaixo subindo. E o Senhor vai falar, eu sou. Ele já vê Deus no eu sou. Ele vê, eu sou Deus de Abraão. Então se ele queria ver Deus, ele tinha que ver Abraão. A história do Abraão, ele já ia começar a ver Deus na história do Abraão. Eu sou o Deus do teu pai Isaac. Então se ele quisesse ver Deus, ele tinha que olhar para o pai dele. E ali ele ia ver Deus. Esta terra que está aí deitada, eu darei a ti e a teus descendentes. Deus reforça a promessa. A tua descendência será numinosa, será grande como o pó da terra. Verso 14. E vocês se estabelecerão desde o ocidente ao oriente, ao norte ao sul, e em ti, a tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. Ele volta a falar o que ele falou a Abraão. Então aqui eu já vejo o mesmo Deus, continuo vendo Deus. Jacó vê Deus. Eu estou contigo. Ele começa a ver Deus novamente. Verso 16, disse Jacó, depois de tudo. Aí Deus fala que não vai deixar ele. Depois, despertando Jacó, ele já desperta vendo Deus. Ele dorme sem ver Deus. E ele desperta agora vendo Deus. Agora Jacó não ia apenas buscar uma experiência de ver Deus. Ele ia ter Deus diante dos olhos dele todo momento. Ele era só olhar para Abraão. Ele era só olhar para a terra onde ele está. A todos os elementos apresentados por Deus, todas as circunstâncias aqui reveladas pelo Espírito, é uma visão fragmentada como um quebra-cabeça que você monta e você tem o Deus que te relaciona. Então aqui nós temos o Deus de relacionamento. Quer ver Deus? Deus está nas relações. Deus está na vida. Deus está
na vida. A Bíblia diz que João, lá no os primeiros capítulos do Evangelho de João, a Bíblia diz que eles viram Deus, o unigênito, cheio de graça, cheio de plenitude, de bondade e de amor. Um Deus que acolhe, que está aberto para os seus filhos. Então, quando ele desperta, no verso 17, ele diz: tão terrível é este lugar, e esta é a porta do céu. E ele temeu muito. Então Jacó falou: Deus estava aqui. Deus estava nesse lugar e eu não sabia. Quantas vezes nós vemos Deus e aparentemente nós ignoramos? Quantas vezes Deus se revela ao nosso viver, à nossa vida, à nossa circunstância, e nós não percebemos? Jacó via a carne, a fadigação da carne, via deserto, pedra, fuga, cansaço, mas o espírito do Jacó começou a ver Deus. Deus está nesse lugar e eu não sabia. Talvez você esteja numa família de dificuldades, talvez você esteja numa circunstância difícil, mas eu quero te dizer para você: olhe direito, olhe não com esses olhos aqui, que é pó do pó, mas olhe com o olhar do Espírito que é eterno, o olhar do Espírito que é nascido de Deus, e você verá Deus nas pequenas e frágeis e talvez insignificantes coisas. Deus estava ali e ele não sabia. Deus está em nós, muitas vezes nós não sabemos. Deus nos ama. Quantas coisas Deus tem para nós? Não em formato banal de bênção, não. É coisas, aqui só Deus falou coisas eternas para ele. Deus deu só coisas eternas, coisas para o todo sempre. Deus está em nós e muitas vezes nós não sabemos. Nas pequenos detalhes, nos mais terríveis momentos, Deus está presente. E o que Deus quer que nós venhamos a aprender é: Ele está comigo, Ele está com você. E nós devemos agora saber que Deus está aqui, Deus está na vida, Deus está na expressão da sua criação, Deus está. E eu posso vê-lo. Eu não posso vê-lo da forma cobiçosa como o mundo quer desenhar e pretender sistematizar e padronizar, não. Você pode ver Deus através do seu espírito. João viu Deus, mas o espírito de João viu. Isaías vê Deus no alto e sublime trono, e ele não é fulminado. A experiência do contorno, do simbolismo, são partes que representam, mas Deus não tem contorno. Há a impossibilidade de vermos Deus da maneira que queremos, mas há uma possibilidade de vermos Deus, e não só vermos, mas experimentar, porque ver Deus é experimentar. Eu vejo Deus experimentando. Então ver Deus como algo banal, como ver lá Moisés está vendo a sarça se queimando, quando ele vai se aproximar, ele começa a experimentar Deus. E cada vez que ele se aproxima, ele vai ver Deus no seu espírito, e não no físico. O físico vai absorver, mas com muitos limites. Então assim, veja Deus através das circunstâncias da vida, do contraditório, da dor, das pedras, dos desertos, do terrível lugar. Jacó disse: Deus está aqui e eu não sabia. Deus está agora contigo, Deus está em todos os lugares. O salmista Davi disse: se eu descer no inferno, onde eu for, tu ali está, porque os meus olhos, o meu espírito te vê constantemente diante de mim. Quem vê Deus uma vez, jamais passa a deixar de ver. Isso é muito rico e interessante, porque uma vez nosso espírito viu Deus, ele jamais deixa de ver. Amém. Que Deus nos abençoe. Fique na paz.